E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Eu quero falar hoje da necessidade de nós discernirmos aquilo que é carnal ou espiritual. Aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Porque é nítido que a palavra de Deus, ela promete, foi o Senhor Jesus que deixou dito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Graças a Deus por essa promessa, porque nós já temos a certeza da vitória. Porém, nós precisamos entender que não é porque as trevas não prevalecerão, que elas não vão vir sobre a igreja, né? E é muito claro lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz claramente: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o nosso adversário, anda em nosso derredor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, né? Então, o inimigo, ele nos ronda, ele fica o tempo todo procurando uma oportunidade, e aí entra uma concepção que eu particularmente tenho a respeito do inimigo. Eu reconheço que o inimigo tem realmente muito poder e autoridade, mas não tanto assim como as pessoas falam. Eu entendo que a posição do inimigo é como se fosse, ele age muito mais como um oportunista do que como um predador. Ele se aproveita da fragilidade, ele se aproveita da sensibilidade, ele se aproveita da brecha que a pessoa dá, e ele vai lá e começa a trabalhar no intuito de atacar, de afetar, de atrapalhar, de influenciar para o mal a pessoa, a família dela, o plano dela, enfim, o reino de Deus, a igreja. Então eu entendo que o inimigo, ele fica realmente rondando, procurando um local, procurando uma brecha, uma oportunidade para chegar lá e fazer. Você sabia que os grandes felinos, a maioria deles são predadores natos, mas eles trabalham muito mais furtivamente na oportunidade do que na própria predação. Então é muito interessante a gente ter esse entendimento. Por quê? Um felino mais aparentado do leão que a gente tem na nossa região é a onça, né? E agora, né, nas mídias sociais estão recheadas de vídeo de onça pegando cachorro, pegando, atacando, não sei o que e tal, por conta daquele incidente, daquela, né, fatalidade que aconteceu lá no meio do Brasil, ali naquele região do Centro-Oeste, né, onde uma onça atacou aquele, né, caseiro daquela chácara, daquele sítio. E, né, a gente percebe claramente um comportamento de predação ali, né? Teve o irmão dele, né, o irmão do cidadão, teve uma entrevista, e eu assisti essa entrevista. Ele disse que os vídeos que eles postavam, que eles postaram vários vídeos dela rondando, passeando por lá e tudo, chegando perto, e ele aparentemente não estava apresentando nenhum medo. Então, o irmão dele disse, claramente isso me chamou a atenção. Ele disse: olha, o meu irmão pensava que ele estava domesticando a onça, quando na verdade era ela que estava domesticando ele, a fim de atacá-lo, né? Então, é mais ou menos assim que as trevas fazem com a gente. Eles vão nos domesticando, faz a gente chegando perto, né, e tudo. Eles têm paciência, têm calma, e a situação vai, né, cercando a gente até chegar a um ponto que vem o bote, né, que chegou naquele fatídico dia. Aquele animal foi realmente observando toda a rotina daquele homem, né, todos os horários e tudo, aonde era que ele estava em cada local, do horário da casa, e chegou no dia de dar o bote, né? Ela aproveitou que ele saiu da casa mesmo, lá onde tem segurança, para uma outra casa, tipo uma outra casa, né, de cozinha, aquela coisa toda. Ele estava lá, passando lá alguma coisa para se alimentar, quando ela veio para cima. E ela veio propositadamente, quando ela veio de uma forma que ela sabia que ele iria tentar voltar para casa, para procurar refúgio. Então ela atacou já na posição exata que ela queria aquele homem. Ela forçou ele a correr para onde ela queria, que era para o lado do rio. Então, quando ele correu para o lado do rio, ela deu o bote na posição exata, que seria em cima daquela ponte, né? Foi que ela atacou e depois levou ele para a zona de abate, que é dela, né? Então, é mais ou menos assim que são as analogias espirituais para a gente poder entender, que a Bíblia coloca para a gente, né? Então, nós queremos falar um pouco sobre isso, né?
Ontem, depois que nós chegamos do Paiol, de madrugada, eu fui atualizar toda a internet e tudo mais, e veio um vídeo para mim, de uma mulher muito bem apresentável, especialista em urbanismo, e com muitos argumentos muito técnicos, muito bem organizados, falando do porquê da arquitetura das igrejas de hoje estão parecidas com um shopping center, Estão parecidas com um shopping, tudo muito bem ordenado, muito bem organizado, tudo de alto padrão e tudo mais, tudo muito bem. Então ela explicou de uma forma técnica que tudo isso é feito, tudo isso é elaborado, numa técnica para que, assim como tudo é organizado no shopping para as pessoas irem gastarem, consumirem, todas essas coisas são organizadas na igreja para as pessoas virem para a igreja, gastarem na igreja e deixarem dinheiro para os pastores. Então esse foi o argumento dela, tudo que é feito, toda a parte gourmetizada da igreja, parte de estrutura, conforto, tudo é feito para que as pessoas venham e deixem mais dinheiro na igreja. Esse foi o argumento dela. Mas o que realmente chamou a atenção é que enquanto ela estava falando esse argumento, o pano de fundo era a nossa igreja em São Paulo. O pano de fundo, o que ela estava mostrando, para dar exemplo, ela estava dando como exemplo a nossa igreja em São Paulo. Então ali, ela defendeu a tese de que nós construímos prédios e colocamos estrutura e trabalhamos muito para a gente ganhar dinheiro. Então, quem tem problema com avareza, vendo um vídeo desse, vai dizer, está vendo? É de Deus. É de Deus. Porque se você vê o vídeo daquele, da forma como ele está colocado, com versículo bíblico e tudo, com todo o argumento, com toda uma situação, tudo muito bonitinho, muito legal, se você não tiver discernimento, tiver algum problema fragilizado nessa área, você corre o risco de entrar nessa vibe do engano. Então eu sempre digo que falsos enganos, falsos ensinos, são produzidos por falsos mestres. E esses falsos mestres geram falsos discípulos. E esses falsos discípulos geram uma falsa igreja que acha que é igreja e não é igreja. E influenciam e arrebanham muita gente, nessas vãs filosofias. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fico a imaginar, a nossa liderança ouvindo uma conversa dessa. O pastor Paulo e a pastora Rebeca, que abriram mão de milhões e milhões e milhões de dólares lá nos Estados Unidos, com seus pais, para virem para cá, para fazer missões, e começarem todo esse avivamento, literalmente, do nada. Os fundadores abriram mão de tudo até hoje, para ver o que nós temos hoje de avivamento na igreja. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está assistindo, porque, infelizmente, hoje, o inimigo, as trevas, estão emplacando um ritmo muito forte de depreciação da igreja. O algoritmo está programado só para colocar vídeos da igreja evangélica, ensino geral. A grande maioria, faça um teste. Quando você parar, tiver um tempinho que você estiver rolando lá, conte 10 vídeos que aparecem para você, aleatórios sobre a igreja. Desses 10 vídeos, pelo menos 5, no mínimo 5, são criticando a igreja que você faz parte. E você faz parte da igreja de Jesus. Então, no mínimo, estamos numa campanha franca para depreciar, para levar as pessoas a descreditarem escândalos, brechas, falsas doutrinas, falsos mestres, e tantas coisas que estão acontecendo aí. Isso traz muita confusão na mente das pessoas. E é por isso que nós precisamos entender e aprender a discernir aquilo que é espiritual daquilo que é carnal, daquilo que é verdade e que vem de Deus, daquilo que é mentira e que vem do pai da mentira. É muito importante, e é importantíssimo nós entendermos também que, além de tudo isso, isso é espiritual. Nós não vamos discernir as coisas do Espírito sem o Espírito. E é sobre isso que eu quero falar, uma palavra curta, mas
muito cirúrgica nesse sentido. Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem venha como um despertamento para a gente. Abra o nosso entendimento, nossos olhos e ouvidos espirituais. Precisamos do teu apoio, da tua direção, do teu discernimento, para que nós possamos entender e nos livrarmos do mal e dos enganos que nos rodeiam. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Discernindo o que é carnal ou espiritual. E é necessário porque existe uma verdade muito profunda. Existe uma luta entre duas realidades dentro de nós, semelhante a água e óleo. Na cozinha a gente vê muito isso, principalmente naqueles pratos, daqueles que a gente faz no líquido, o caldo, a sopa, a canja, para a gente poder ter um prato mais assim, volumoso, a gente tem que colocar água. Só que a gente também coloca o óleo. E está tudo lá, está tudo de boa, no mesmo local, no mesmo recipiente, a comida fica boa, e você joga para um lado, joga para o outro, mas quando você para, mesmo estando no mesmo prato, a água fica num lado e o óleo fica no outro. Eles não se misturam. Então existem duas realidades na nossa essência. Nós precisamos entender que nós somos ao mesmo tempo carnais e espirituais. E bem aqui já começa a ter uma resposta muito interessante que pode vir ao encontro da sua pergunta. Às vezes a gente diz assim: rapaz, como é que essa pessoa tão abençoada nessa área, mas tão carnal nessa outra? Acabou, rapaz, de ser usado por Deus e já liberou uma palavra de maldição ali. Como é que pode jorrar da mesma boca, da mesma fonte, água doce e amarga? Como é que pode? Perfeitamente pode. Porque ao mesmo tempo que nós somos carnais, nós também somos espirituais. Nós temos uma natureza carnal que habita ao mesmo tempo com uma natureza espiritual. E tem momentos que o que aflora em nós é a nossa natureza carnal. E tem momentos que o que aflora em nós é a natureza espiritual. É por isso que dá um bug na cabeça de muita gente que não tem esse entendimento prático da coisa. Uma das coisas mais comuns que chegam comigo, assustados com alguns comportamentos que ficaram sabendo, algumas condutas de alguns irmãos e tudo mais, dizem: rapaz, o irmão não é crente não. Por quê? Porque ele fez isso, isso e isso. Eu disse: não, meu irmão, ele é crente sim. Só que nessa hora, o que aflorou foi a carne, não foi o espírito. Nessa hora ele agiu como um crente carnal, e não como um crente espiritual. Mas é um crente. Porque existem essas duas realidades, essas duas naturezas, ao mesmo tempo, na vida do ser humano. E por conta dessas duas realidades estarem na mesma pessoa, acontece uma batalha dentro de nós. É isso que o versículo diz. O versículo diz que o espírito e a carne estão em conflito um com o outro. E por isso nós devemos buscar discernir o que é carne e o que é espírito. É necessário. Por que é necessário, pastor? Porque as consequências de ser carnal ou espiritual fazem toda a diferença na nossa vida. Toda. São as nossas atitudes que vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso em cada área da nossa vida. Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha só, a mentalidade da carne tende para a morte, e a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade é o conjunto de ideias da nossa mente. E aquilo que a gente tem na mente é aquilo que vem para fora. Nós acreditamos naquilo que nós imaginamos. Provérbios é muito claro e diz que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim
nós somos. Então, primeiro vem para a mente, né? Uma baluarte do Evangelho, a Joyce Meyer, que já tem mais de 80 anos e está em atividade, um dos maiores best-sellers do mundo, de livros vendidos, é o Campo de Batalha na Mente. Esse livro é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. E ela faz um apanhado incrível sobre isso, e ela fala exatamente sobre essa verdade, né? Se nós conseguimos gerar uma mentalidade que tende para o espírito, aí a coisa flui. Mas se a nossa mentalidade tende para a carne, aí complica. Uma mente carnal orienta uma vida para a morte. Uma mente natural, uma mente que pensa nas coisas segundo a ótica da carne, a ótica desse mundo, os mecanismos do mundo, como ele funciona, tende para a morte. E que morte? Morte dos projetos, morte dos planos, morte dos sonhos, né? Tende para a morte. E no final, se não houver um arrependimento, a morte eterna. Porque a mentalidade que tende para ações da carne leva para a morte. Mas uma mente espiritual orienta para uma vida de sucesso e paz, né? E paz e sucesso para tudo aqui nessa terra. E no final, a salvação junto ao Pai. Então, é muito claro, é a nossa mentalidade que vai definir as nossas ações. E nós temos essa mentalidade porque a gente creu assim, ou a gente aprendeu, ou a gente foi ensinado. Por isso que em Romanos 12:2 diz que nós devemos renovar a nossa mente para nós sermos transformados. E só depois disso, nós experimentarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se faz necessário discernir o que é carnal do que é espiritual. E como discernir isso, pastor? Vamos refletir um pouquinho sobre essas características dessas duas coisas. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a carne, que como eu já falei, a carne leva a pessoa a servir ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Nós vemos aqui claramente no versículo-chave que lemos, porque a carne milita contra o espírito. Pastor, o que é essa carne? Por que as pessoas falam tanto disso? Eu preciso entender direito. O que é a carne? Meus irmãos, a carne é a nossa matéria, é o nosso corpo físico. E esse corpo físico funciona dentro de uma biologia, dentro de uma fisiologia. Há pastores que dizem que o nosso espírito é convertido, a nossa alma é transformada, mas os nossos hormônios não. Eles continuam carnais, porque é coisa da carne. Então é importante nós entendermos que, como seres humanos da matéria carnal, natural, nós temos as nossas paixões, temos os nossos desejos, temos os nossos impulsos, temos os nossos pensamentos naturais dessa terra. Por isso que nós não deixamos de ser carnal. Porque essa natureza carnal, né, é desse mundo material. Quando a gente partir dessa para melhor, amém? Quem recebe aí que vai partir dessa para melhor? Eu profetizo, você não vai partir dessa para pior, você vai partir dessa para melhor, amém? Então, quando você partir dessa, né, e for para lá, o que vai acontecer? O seu corpo vai ficar, sua carne vai ficar, as suas paixões, desejos, impulsos, sonhos, pensamentos dessa terra para esse mundo vão ficar aqui. O que vai passar adiante é a alma e o espírito. Mas o que é carnal fica, e o espiritual volta para Deus. A alma, que é o campo de batalha, aí depende. Se nós inclinamos essa mente, essa alma para o espírito vai levar para cima. Mas se a gente inclinou a nossa alma para a carne vai levar para baixo quando ela for. Deu para entender? De forma clara para a gente entender. Então, meus irmãos, nós precisamos
vencer muitas vontades da carne, né? Nós temos que entender, como cristãos, que nós não vamos ter tudo o que queremos. Não vamos ter tudo o que desejamos. Tudo aquilo que a nossa mente pede, tudo aquilo que os nossos sonhos almejam, tudo aquilo que a gente acha que tem o direito. Se nós somos de Cristo, a nossa vida é de Cristo. E Ele é quem vai determinar aquilo que realmente a gente precisa nessa terra. Aí cabe a nós aceitar essa nossa sorte ou não. Essa é a dura realidade, né? Então é interessante e muito forte tudo isso. 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E é por isso que você fala a coisa para alguém, a pessoa para, ela olha, ela ouve. Você entendeu? Não entendi, eu não consigo compreender. Então, se você não consegue compreender, é porque falta revelação espiritual sobre esse assunto. Porque as coisas espirituais, nós só conseguimos entender mesmo na ótica do Espírito. E é por isso que tem muita gente caindo na lábia de muito lobo em pele de cordeiro. Porque a pessoa vem se apresentando daquele jeito, daquela forma, você olha, vê aquela aparência toda ali, que a aparência nós somos expertos em analisar, porque nós somos carnais. Então nossa carne já analisa, já verifica logo tudo, já conhece logo tudo, já sabe como é que é. Mas a nossa carne não consegue discernir o que está por dentro da carne, que é o Espírito. E é por isso que tem muita gente que é convencido que acha que é de Deus e na verdade não é. Aquela proposta é de Deus e não é. Aquele contrato é de Deus e não é. Aquele relacionamento é de Deus e não é. Aquela igreja é de Deus e não é. Aquele homem, aquela mulher é de Deus e não é. E é por isso que tem muito crente que pega muita cabeçada na parede, achando realmente que estava tudo certo, ok, quando na verdade não estava. Então existe uma necessidade da igreja hoje buscar aprender a discernir aquilo que é de Deus de verdade e aquilo que não é. Sabe, meus irmãos, a inclinação para a carne tem consequências negativas, tendo como última consequência a morte. Então, a mentalidade da carne leva as pessoas a terem uma prática de vida. E que prática é essa? É o que a Bíblia chama de frutos da carne. Gálatas 5, a partir do 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, porque essas coisas são coisas deste mundo, são obras da carne, obras controladas pelos nossos impulsos naturais, carnais. Então é necessário que a gente entenda isso. Romanos 6, 23, a parte A diz: pois o salário do pecado é a morte. Então uma vida carnal, ela leva a pessoa a viver do momento, a viver do prazer, a viver do instantâneo. E eu acredito de verdade, que uma das coisas mais prazerosas para o ser humano é o pecado. Acredito que uma das coisas mais deliciosas para o ser humano nessa terra é o pecado, seja ele qual for. O que, pastor? Mas é claro, se o pecado fosse ruim, quem ia pecar? Né?
E por que que o pecado dá um prazer para a pessoa? Porque o pecado é o fruto da carne. A carne aflora, a carne quer, a carne é sedenta, ela tem esse desejo por aquilo. Então a pessoa vai e, sabe, faz das tripas coração, ajeita, arruma, dá o jeito dele, mas ele chega lá. Tem aquele ditado que diz que quando a gente quer te dar um jeito, e é verdade. E quem nos impulsiona para esses frutos? A nossa carne. Por isso que, no momento do pecado, no momento ali que você está sacramentando o pecado, a grande maioria das vezes a pessoa esquece de tudo. Ela esquece quem é, ela esquece a posição que ela se encontra, ela esquece das consequências que aquilo pode causar, ela esquece literalmente de tudo e se concentra em viver o momento. A vida é só uma, e eu preciso viver. Realmente, a vida é só uma, mas nós precisamos decidir o que nós vamos viver. Então, queridos, o prazer é momentâneo, mas a consequência é duradoura. O problema não é você pecar. O pecado traz muito prazer. O problema é a consequência do pecado. É a consequência do pecado que é a consequência. Né? Então, é impressionante. E muitas vezes, a consequência dessa ação vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida dela. Pelo resto da vida. Principalmente na cultura do cancelamento de hoje. A pessoa passa 20, 30 anos na igreja, lutando, deu um deslize. Se essa igreja for uma igreja sem misericórdia, está frita essa pessoa. Esses 30 anos não valeram de nada. A partir dali ela é conhecida como uma pessoa que vacilou, que errou e acabou para ela. O mundo é assim, principalmente agora. O mundo não tem misericórdia. Né? Não tem conta de pessoas que foram foram filmadas, né, fotografadas, né, em atitudes erradas para a conduta dela, e principalmente se é uma celebridade, aquilo gerou tanta repercussão, e o pessoal vão tanto em cima, vão, só sossega depois que a pessoa tira a vida dela. E a pessoa não aguenta a consequência daquele erro. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar realmente muito cuidado em trabalhar uma mentalidade que leva realmente à carne, né? Sabe? A pessoa, por exemplo, que decidiu colocar várias áreas da vida dela no Espírito. Não, eu decidi pagar um preço. Hoje, vou fazer que nem Josué fez. A partir de hoje, eu decido. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então o camarada se posicionou e agora eu vou pagar o preço, vou trabalhar com os meus filhos, vou botar para cima mesmo, e eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, vamos ver no Espírito. Muda tudo dentro da casa, organiza tudo e tal, muda, né, a playlist, muda programa, né, muda a rotina e tudo, envolve todo mundo, e aí vive ali no espiritual, e aí a família começa o quê? A se organizar. A família começa a se organizar. Mas se essa mesma pessoa que decidiu inclinar a sua família para o Espírito, mas ela decidiu conduzir a sua vida no trabalho do mesmo jeito, não dando um bom testemunho, sendo corrupto dentro do trabalho, desviando materiais, desviando verbas, né? Enrolando, mentindo, o que vai acontecer? A família dela começa a dar certo, mas o trabalho não. E sabe o que acontece? O inimigo vai usar isso aqui para acabar com isso aqui que está dando certo. É simples assim. Lembre-se, o inimigo, ele vai agir numa área em que nós estamos dando legalidade para ele agir. E a ideia dele não é afetar só aquela área, não. E afeta tudo. Se ele tiver abertura para isso, ele faz isso. Né?
Então, é importante a gente ter esse entendimento, que uma mentalidade para a carne gera morte, gera problemas, gera situações, gera decepções. Agora, uma mentalidade focada para o Espírito produz vida e paz. Como diz no versículo, e o Espírito milita contra a carne porque são opostos entre si. Ou seja, o Espírito diz respeito à nossa vida espiritual, que só podemos perceber se a presença de Deus está em nós. Lá em Romanos 8:9 diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Portanto, não consegue entender as coisas de Cristo, porque não tem o Espírito de Cristo. Então, nós precisamos alimentar cada vez mais a nossa vida espiritual para sermos fortes espiritualmente. E vencendo, a carne. Porque como é o Espírito que luta contra a carne, então nós temos que alimentar o Espírito ao ponto dele conseguir vencer o impulso da carne. Então a pessoa está com muita, tudo, e está tudo cercando aqui, a pessoa está ali, num beco sem saída e tudo. Se é crente mesmo, rapaz, eu não vou pecar porque eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Eu não vou ceder à tentação, à pressão, sabe? Eu não vou. E eu vou buscar o Senhor, e vai buscar em oração, vai buscar em jejum, vai buscar apoio com os irmãos, com liderança, cobertura espiritual. Ele vai dar o jeito dele, ele vai se fortalecer, o espírito dele vai fortalecer, o mundo espiritual vai trabalhar em favor dele. Aí Deus entra e aquela pressão diminui, e ele encontra uma brecha, encontra uma saída e se desvia daquele problemão, sem precisar cair em tentação. Então é muito importante a gente entender isso, Agora, para a gente alimentar o Espírito, nós devemos vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. E a Bíblia diz que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto por quê? Porque o Espírito vem de Deus. Quando nós nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o nosso Espírito nasce de novo. A gente nasceu de novo espiritualmente. Então, o nosso Espírito já está pronto. Então, o milagre do novo nascimento é no âmbito que? Espiritual. Agora, a partir do momento que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a fraqueza da carne leva a pessoa para o pecado. E o pecado impede a pessoa de produzir. É impressionante. A energia da pessoa, a carga da pessoa, a produtividade da pessoa vai lá para baixo quando ela está no ilícito. É impressionante. Você observa para as pessoas que vivem na prática do pecado. As pessoas não conseguem romper. Por mais que se dediquem, por mais que trabalhem, mas o pecado puxa a pessoa para a improdutividade. Então, se o Espírito está pronto, então devemos prepará-lo cada vez mais para vencer as fraquezas da carne. Amém ou não amém? E eu quero que você saia daqui com essa pergunta. O que você tem buscado mais? O Espírito ou a carne? Bom, você já está aqui na igreja, poderia estar em qualquer outro lugar, mas se você está aqui, é porque o teu Espírito, junto do Espírito de Deus, trouxeram você aqui nesse lugar. Então isso já é um motivo da gente se alegrar e aplaudir a Jesus por isso, amém ou não amém? Porque de fato você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui para ouvir essa mensagem, e para você sair daqui com esse alerta. Nós não podemos ceder aos caprichos dos nossos impulsos, da nossa carne, sabe? Entenda, saiba de uma coisa, o lado que mais alimentamos será o lado mais forte, sempre. Se você nutrir a carne vai ganhar, mas se você nutrir o Espírito vai ganhar.
Não tem como nós termos os benefícios de se ter uma vida espiritual sendo carnal. Não tem como. Então nós precisamos ter esse entendimento e esse diferencial. Nós podemos vencer o pecado e a nossa carne não fazendo aquilo que é do nosso próprio querer. Se você está desejando tanto, mas você sabe que a palavra de Deus condena, então, meu irmão, minha irmã, temos que lutar. Porque é a nossa carne que está levando a gente para esse impulso descontrolado. E Jesus nos ensinou isso. Lá em Marcos 8,34, Jesus disse o seguinte, isso é muito forte. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negue-se a si mesmo está falando exatamente da obra da carne. Negar-se a si mesmo significa você abrir mão da sua vontade, da sua paixão, do seu desejo, daquilo que você quer e sente prazer. E muitas vezes passou uma vida inteira nisso. Se você quer realmente uma vida no Espírito, tem que negar. Você sabe que hoje a gente vive no tempo da graça do Senhor. No finalzinho do tempo da graça, mas ainda é o tempo da graça, né? Mas não dá para fazer graça da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Temos que andar no Espírito. Mas poucas coisas da lei, né, da obrigação da lei do Antigo Testamento, passou para o Novo, perto da grande quantidade que se tinha. Tá? Então hoje nós vivemos por princípios, não vivemos pela lei. Hoje, pela palavra de Deus, ninguém é obrigado por peso de lei a nada. Hoje nós fazemos porque nós somos de Cristo. E aquele que recebe Jesus, recebe os mandamentos e as ordenanças e os princípios dele. E a gente cumpre se a gente decidir fazer. Inclusive viver pela carne e viver pelo Espírito, né? Mas tem algumas coisas que estão muito claras na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas tinham que jejuar. No Novo Testamento, as pessoas continuam jejuando, tem que continuar jejuando, né? Lá no Antigo Testamento, as pessoas tinham a obrigação de orar, e hoje nós devemos orar sem cessar. Então, vários princípios, vários mandamentos continuam em voga, né? E um deles é a questão, né, da alimentação. A alimentação, o que a gente não pode comer? Claro, comida sacrificada a ídolo e comida com sangue. E comida morta de animal sufocado. A respeito de comida é isso. Não é tipo de comida. Amém, meus irmãos? O livro de Atos é muito claro a respeito disso. Tá? Que tipo de comida a gente não pode comer? O crente não pode comer. Sabendo, comida sacrificada a ídolo, comida com sangue e, né, carne de animal sufocado. E aí, para completar, eram quatro dessa aí, relação sexual ilícita. Dentro do primeiro concílio de Jerusalém foi isso aí que foi estabelecido. Relação sexual ilícita, né, carne de animal sufocado, carne com sangue, comida com sangue, né, e comida sacrificada a ídolo. E aí, eu já tive que conversar com alguns discípulos meus durante essa jornada aí de mais de quase 25 anos cuidando de gente. Não a turma mais nova, mas aquela turma mais do meu tempo. Já tive que sentar com alguns irmãos e eu já vi irmãos meio que lagrimar assim, triste, depois que eu falei na Bíblia, né? Que não pode comer comida com sangue. Aí o irmão olhou para mim: mas pastor, eu gosto tanto do sarapatel, galinha cabidela. Pois é, meu irmão. Tem sangue. Aí você decide. Você está me entendendo? Amém? Né? Aí já teve discípulo que saiu muito triste. Parece aquele jovem rico, e depois que Jesus disse assim:
Olha, só falta uma coisa para ti, meu primo. Vende tudo que tu tem, entrega os pobres, e aí tu acumula o tesouro no céu, e tu vem, e tu me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu de lá muito triste. Muito triste. Porque ele era dono de muitas riquezas, e não tem problema nenhum ser dono de muita riqueza. O problema está no amor àquela riqueza. Então, para ele não tinha condição de abrir mão daquilo para seguir Jesus. E Jesus, para seguir ele não obriga ninguém a segui-lo. Mas se for para seguir Jesus, ele exige tudo. Porque ele se doou por inteiro. Então, ele não vai querer partes da nossa vida. Ele quer a nossa vida por inteiro. Porque ele se doou por inteiro por nós. Então, é por isso que é importante a gente ter esse entendimento e viver pelo Espírito. Amém ou não amém? Assim como a água e o óleo são diferentes e não se misturam, mesmo que juntos e se forem agitados, mas logo se diferenciam, precisamos aprender a discernir o que é espiritual e o que é carnal em nossas vidas. Então, meu amado, ligue o filtro daquilo que está entrando para dentro da sua alma. A Bíblia diz, e mais do que nunca esse versículo realmente está em voga. Jesus falou que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E na anatomia humana, o olho não tem tampa. O olho não tem tampa, tá? Não é um ambiente tampado. Tem um jogo de lente que vai afunilando, e o que é retina? É o buraco do olho. Então a luz vai embora para dentro da retina, a luz entra, chega no nervo óptico e chega até onde? No miolo, que é o local da mente, da alma. Por isso que Jesus falou que os olhos são as janelas da alma. Agora ele continua o versículo, ele diz, se aquilo que tu olha for luz, você todo está na luz. Mas se aquilo que tu olhas, que bota para dentro de ti é trevas, todo o teu corpo está cheio de trevas. E aí ele termina e diz, e se o teu corpo está cheio de trevas, quão grandes trevas serão? Então tome muito cuidado com o que você está olhando. E eu não estou falando aqui daquelas coisas declaradas, amém, meus irmãos? Não estou falando aqui da obra da carne declarada, eu estou falando do engano, aquilo que se apresenta para você de um jeito, quando na verdade por trás é outro, é disso que eu estou falando. Então nós temos que ter discernimento, não vamos acreditar em tudo que chega, pelo amor de Deus. Você é livre, você não faz mais parte das pessoas que são usadas como massa de manipulação para interesses escusos. Quer ser de religiosos ou não. Né? Deus lhe chamou para a liberdade, você é livre. Mas use essa liberdade para viver pelo Espírito. Sabe? Então, em nome de Jesus, esse é o meu clamor e o meu conselho para a igreja hoje. E entenda que tudo isso é realmente uma decisão. Ninguém vai fazer por vocês. O máximo que eu, como pastor, posso fazer é lhe mostrar como eu estou lhe mostrando aqui. Mas ninguém vai lhe obrigar a escolher. Porque se você inclinar mesmo para a carne, você vai dar um jeito de ter acesso à obra da carne. Ninguém pode lhe parar. E você quer saber de uma coisa? Nem Deus vai lhe parar. Não, pastor? Não. Porque Ele já disse que a escolha é sua. Ele vai cruzar o braço e vai dizer, e vai ficar olhando. Bora ver o que Ele vai decidir. Se Ele vai decidir o Espírito, que aponta para a luz, ou se Ele vai decidir as trevas que apontam para o mal. Então, é uma decisão. E o que você vai escolher? Gálatas 6,8 diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Então, meus irmãos, busquem ser espirituais. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado, dê um sorrisinho bem legal para ele, e diga assim para ele: se puxe, meu irmão. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor. Como diz os nossos